Vem, Minara. Boa noite, amada igreja. Paz em Cristo Jesus. Você que nos ouve, estamos adentrando o seu lar e trazendo a palavra de Deus como instrumento de salvação para aquele que nos ouve. E eu queria convidar você que trouxe sua Bíblia, a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que foi que Deus, na criação do ser humano, na criação de cada um de nós, Deus, fez o homem a imagem dele e a semelhança dele. Então, o primeiro homem, Adão, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Semelhança de pureza, santidade e amor. Mas no decorrer, se você for ler o livro de Gênesis, aconteceu que entrou o pecado no mundo, através desse casal. E no momento que entrou o pecado no mundo, o homem foi separado de Deus e perdeu a imagem e semelhança de Deus. É por isso que cada um de nós que passamos pelo batismo, necessitamos reconhecer Cristo como nosso único e Salvador. É só através de Cristo que o homem vai voltar a ter a imagem e a semelhança de Deus. Cada um de nós nascemos da vontade da carne. Então, você olhando para a menor criatura que tem aqui, essa criança, ele não tem maldade no coração. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Mas vai acontecer com o tempo que ele vai perder essa imagem. Ele vai começar a mentir. E no momento que essa criança começar a mentir, ele passa a ter a semelhança do pai da mentira. E a população do mundo não entende isso. E isso é uma coisa espiritual. O pecado é espiritual e mata a pessoa espiritualmente no decorrer da vida. As obras da carne, as obras do pecado são prostituição, as impurezas, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, o ciúme, a ira, o ódio, a facção e a bebedice. Isso é obra da carne. Isso é obra do homem morto, do homem separado de Deus. Então é isso, irmão, que cada um de nós aqui temos essa preocupação do homem não morrer. Do homem não morrer separado de Deus. É por isso que nós saímos aqui à tarde, convidando as pessoas a conhecer esse Jesus que nos deu a salvação. A esse Jesus que nos deu a salvação. Por isso, cada um de nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em
Cristo Jesus, te agradecemos, meu Deus, por cada alma que está aqui, por cada alma que vai ouvir a tua santa palavra. E assim, meu Deus, saber o teu querer e a tua vontade. Sabemos que cada um nascemos da vontade da carne, mas nascemos a tua imagem e semelhança. Mas com o tempo, Pai, a gente perde essa imagem e necessitamos de Cristo Jesus na nossa vida. E é em Cristo Jesus que eu te oro, que eu te peço. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei da minha vida. Amém. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Por que, igreja? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Boa noite a todos. Esse cântico era um dos que realmente eu ia cantar, né? Mas o Cláudio já deu início, então eu quero cantar um cântico que ele é só mais um, depois a gente vai para a mensagem. Eu quero que realmente Deus ele queira me usar nesta noite, que eu possa abençoar cada um de vocês com a mensagem que nós temos hoje. E outra, o cântico ele fala de procura. Ele diz assim: andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Agora vem a segunda parte. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz
em Jesus. Eu espero que você medite na letra desse cântico. Podemos sentar? Eu não tenho uma voz tão bonita quanto a desse rapaz que chegou agora. Se ele tivesse aqui, ele tinha nos presenteado com cânticos muito melhor e bem cantado do que nós cantamos. Mas seja bem-vindo, irmão. Eu quero falar hoje, eu vou ler aqui 3 relatos, por isso que vocês vão me pegar um pouco aqui de cabeça baixa, mas eu quero falar hoje sobre uma palavra chamada felicidade. Quem quer felicidade? Todo mundo já fica lá no coração, os que não falaram fica, eu quero. Quem não quer felicidade? E eu vou ler 3 relatos, depois eu vou falar de uma passagem bíblica que fala basicamente da felicidade. Mas de uma felicidade, ele diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Essas são as bem-aventuranças. Sabe o que essa palavra significa, bem-aventurado? Tem uma palavra no português bem mais antiga, aí 20 anos atrás se falava ela. O português ele vai se transformando, como qualquer língua, e vão perdendo as palavras bonitas. As beatitudes, se você procurar no YouTube, né, no Google tem lá o significado de beatitudes. Bem-aventurados são felizes. No português de hoje, a pessoa feliz. Tem uma versão da Bíblia chamada Bíblia Viva que diz: como são felizes os humildes, como são felizes os que choram. Aí já é bem mais fácil de entender, né? Bem melhor, né? Uma versão bem atualizada para os nossos dias. Como são felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Mas eu quero falar um pouco, 3 relatos. Diz assim um relato de uma pessoa que ele é um milionário. Ele diz assim: todo mundo está em busca da felicidade. Disse um milionário famoso: sempre pensei que o dinheiro podia comprar a felicidade. Olha só o que o milionário disse, um cara rico, cheio da grana. Mas estou miseravelmente desiludido. Ele desiludiu quando ele viu que não podia comprar a felicidade com dinheiro. Eu não estou aqui condenando o dinheiro. O dinheiro é bom. A Bíblia só diz uma coisa contra a busca dele, não é contra ele. Que diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí alguma coisa contra a maneira como se busca o dinheiro, não é contra o dinheiro. Outro diz assim: essa era uma mulher, tenho dinheiro, beleza, encanto e popularidade. Tudo que as pessoas querem hoje: popularidade, beleza, né? Encanto, onde as pessoas só possam olhar para elas, que pessoa linda, que pessoa bonita, né? Pessoa que encanta as outras. Essa pessoa tinha tudo isso. Deveria ser a mulher mais feliz do mundo, mas me sinto infeliz. Por quê? Disse uma atriz famosa. Por quê? Ela não respondeu por quê. Por que ela se sentia infeliz? Ela tinha tudo isso. Tem um humorista famoso aqui do Brasil, ele é muito mais famoso no YouTube, o cara até avião tem. Ele disse assim: tenho tudo o que eu quero, mas não sou feliz, porque as pessoas não estão preocupadas comigo, e sim com o que eu sou. Então, ele falando, eu vendo esse vídeo dele, ele disse que as pessoas estão preocupadas com o que ele é, com o que ele pode oferecer, não com quem ele é. Não estão preocupadas com a pessoa dele. Então essa pessoa, ele estava dizendo: eu não posso cair, eu não posso quebrar uma perna, não posso quebrar um braço. Um dia desse eu fiz um teste, eu gritei: ai! O quarto encheu assim com 10 pessoas. O que foi? Ele não pode sentir uma dor. Ele disse que o maior prazer dele seria um dia poder sair na rua e caminhar como pessoa normal. Mas ele correu atrás da fama. E ele disse que é infeliz e vira e mexe ele está com
aquela doencinha de hoje, como é o nome? É depressão. Esse cara é o Whindersson Nunes. Cara muito sabido, muito inteligente na questão de humor, de falar das coisas básicas do dia a dia. Ele é muito criativo, mas ele diz que é infeliz, ele não tem felicidade. Tem tudo que quer, mas não tem felicidade. Eu estou lendo esses relatos. Por que eu estou lendo esses relatos? Para que você entenda que muitas pessoas, elas passam por momentos ruins atrás da felicidade. Aqui era um doutor e o seu paciente. Me sinto sozinho, desanimado e infeliz. Ele falando para o doutor: o senhor pode me ajudar? O doutor sugeriu que ele fosse ao circo, onde um palhaço famoso fazia até rir pessoas infelizes. O paciente disse: doutor, eu sou aquele palhaço. Aí eu volto ao Whindersson Nunes. O cara mais palhaço, você olha pra ele, dá vontade de rir, até das besteiras que ele fala. De como a mãe dele jogava chinela nele, fazia qualquer bobagem com ele. A gente ri das bobagens dele. Mas é um cara infeliz. Ele faz as outras rir e ele ri e ele não consegue rir, porque ele é infeliz. E ainda dentro eu li esses 4 relatos, e todas essas pessoas, elas achavam que ser feliz tinha com alguma coisa em ter dinheiro, quando não era. E hoje as pessoas, elas vivem na busca da tal felicidade. O que as pessoas mais dizem? O importante é ser feliz. E para concluir essa frase, para conseguir fazer com que ela faça parte da minha vida, eu desmancho casamento, eu abandono filho, eu traio mulher, faço tudo que me dá na telha, mas o importante é ser feliz. Não interessa o meio. Eu já vi gente dizer assim: não interessa o meio pelo qual você vai fazer, o importante é ser feliz. E a destruição está aí. Você dá uma volta numa rua dessa. Num desses dias, nós andando aqui na rua, eu parei perto de um rapaz, e o cara começou a chorar porque disse que era abandonado e as pessoas não gostavam dele. E eu li uma passagem lá para ele, e ele começou a chorar quando ouviu essa passagem. A passagem falava do amor que Deus tem pelas pessoas. E as pessoas hoje, elas querem ser amadas, elas querem ser compreendidas, elas querem ser ouvidas. Elas querem ouvir? Às vezes não. Elas querem ter tudo. Elas querem dinheiro, elas querem fama, elas querem atenção, querem beleza. Elas querem ser o top. Não importa o que venha fazer. Então a gente consegue perceber e ver que hoje as pessoas que comandam uma comunidade como essa, pelo menos assim, do outro lado, né? Não do nosso lado aqui, mas do outro lado, eles meio que apresentam assim uma ostentação. E o jovem que está ali olhando e vê, cara, tem dinheiro, tem carro, tem relógio da hora, celular, cordão, tem a mulher que quer, tem moto, eu vou querer isso aí também. E o jovem já com 12, 13 anos já começa a enveredar por esse lado. Sabe por quê? Porque ele conseguiu colocar na cabeça dele que a felicidade, feliz, a pessoa que venceu é aquela pessoa ali. Eu perdi um irmão muito novo, ia fazer 20 anos de idade, para esse outro lado. Ele achava que o meio de vencer era esse. Sabe, e eu lutei muito, gente. Eu tentei tantas vezes levar ele para a igreja, levei algumas vezes, ele ouviu a palavra, estava animado, queria. Mas chegou uma hora que ele endoidou a cabeça, não deu mais. Eu falo isso com tristeza, eu fico pensando sobre a vida dele. Morreu em 2006 e eu fico pensando até hoje na situação dele, como é que vai ser quando ele se encontrar com Deus.
Eu estou falando isso aqui para que você que está nos visitando hoje, você, irmão em Cristo, que já tem um pouquinho assim de conhecimento na palavra, para mim mesmo, que muitas vezes eu fico me consultando e dizendo, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Eu fico muitas vezes na minha cama, quando eu estou deitado, que eu perco o sono, eu fico perguntando, o que eu estou fazendo da minha vida? Está certo o que eu estou fazendo? Eu tenho andado como uma pessoa que tem que ser vida, eu vivo perguntando isso. Então, essas lutas, elas devem fazer parte das nossas vidas, essas perguntas, porque nós não podemos viver aí como todo mundo. E o que a mídia, o que a TV, as redes sociais, o cara que vai ali e vende droga, ele tem passado isso. Se você não tiver o cabelo louro hoje na favela, é otário. Eu cheguei um dia desse aqui, rapaz, parecia um batalhão, era menino para lá e para cá, parecia tudo de louro. Quem é o otário? Eu, que não uso cabelo preto. Porque não entra na turma. Os sabidos são eles, anda todo mundo igualzinho. Cortinho do mesmo jeito, a mesma listinha. Tem uma rede social aí que ela tá começando a ser banida, tal de TikTok. É a sensação do momento. Todo mundo fazia a mesma dancinha, a mesma besteirinha. Velho, menino, novo, criança. Sabe? O que o mundo tá fazendo conosco? Abestalhando todo mundo para fazer a mesma besteira. E todo mundo acha que é legal. Aí todo mundo acha que é legal eu deixar minha esposa, que eu vivo já com ela há 22 anos, para buscar uma novinha ali mais nova do que uns 20 anos. Não, o importante é a felicidade, eu tenho que ser feliz. Então quer dizer que os problemas que eu passar com ela, que eu passo, todo mundo tem problema. Eu tenho que abandonar ela no primeiro problema. O primeiro problema que o homem tem com a mulher, ele tem que abandonar ela, a mulher tem que abandonar ele. Hoje, a moça que namora e fica, parece a maçaneta da porta, todo mundo pega, maçaneta de porta, todo mundo pega para abrir aqui. Tem que experimentar um monte antes de casar, ou se juntar. Não, primeiro vamos morar junto para experimentar como é. Se não der certo, a gente separa, né? Cada um do seu lado. É isso que o povo prega hoje. Por isso que as vidas estão destruídas. O pessoal em busca das coisas erradas, dessa tal felicidade. O que é isso, essa felicidade? Que as pessoas têm se destruído tanto. Tem usado droga, tem matado pessoas, tem tirado vida. Tem gente que... Esses dias agora eu vi aquele Siqueira, eu não gosto de acompanhar ele não, porque só mostra violência, né? E além dele mostrar só a violência, ele ainda é um cara ainda que, além de mostrar a violência, ele dá uma ênfase assim, como se ele estivesse debochando do cara que morreu. Tudo bem que, assim, mal porque o cara perdeu a vida, mas é um cara que procurou. Ele foi lá, procurou e, assim, ele plantou e colheu, a colheita dele chegou, ele tá lá colhendo, mas ele coloca lá um negócio que chama CPF cancelado, aí fica um cara passando na frente da câmera com CPF, né? CPF cancelado, aí ele tira a onda dele, aquela coisa toda. Uma mulher devia 15 mil reais para um homem, era a prima dele. Ela criou uma história, disse que o homem estava sendo traído pela esposa e que ela tinha como provar que ele tinha que ir num lugar com ela, que ela ia mostrar. Quando ele entrou no carro, ela levou ele para um lugar e esfaqueou o cara até a morte, para não pagar os 15 mil. Então olha do que nós somos capazes de tirar a vida para não cumprir as coisas direitas, para esconder nossos erros. Nós somos capazes de tirar a vida, gente. Isso é nós, qualquer um. Eu que estou aqui, eu que tenho aí 24 anos dentro da igreja, na hora dessa aí dar uma virada assim no meu juízo, eu posso estar a ponto de fazer isso. Isso é um ser humano. Quantas histórias não tem aí de pastor que matou gente, que escondeu, que... Agora há pouco tempo mesmo, uns anos atrás aí, de pouco tempo não, faz muitos anos já, um cara que era pastor não foi esfaqueado dentro de um carro e até a morte, levou muitas facadas, e depois quando foram saber e especular, o homem tinha uma vida lá que não era
não era bem como ele deveria viver. Parece que ele gostava da mesma pessoa, do mesmo sexo que ele, né? E lá quem parece que tinha esfaqueado ele era o cara com quem ele tinha saído e acabou esfaqueando ele até a morte. Aí quer dizer que na frente de vocês aqui eu apresento uma imagem, uma casca. E estou aqui dizendo para vocês que vocês têm que fazer isso, têm que buscar aquilo. Lá por trás, quando vocês não estão me vendo, aí diz o ditado, eu chuto o pau da barraca. Faço tudo. E não é o meu caso aqui, mas como está dentro desse contexto da tal da felicidade. Eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui não é a questão de criticar nenhum de vocês, mas é fazer com que vocês abram os olhos e entendam que a felicidade do mundo, ela não é tudo em nossas vidas. Paz, se eu perguntar quem quer paz, todo mundo quer paz. Quem é que não quer um dia deitar a cabeça no travesseiro, não sentir nenhuma dor? Deitou, é mesmo que desligar o interruptor de uma luz dessa, desliga, dorme e acorda só no outro dia, sem nenhuma dor, sem nenhum problema, sem nada. Quem é que não quer um momento desse? Mas por causa da paz, o pessoal já fizeram guerras, até hoje há guerra, já mataram por causa dela. Ele não, e grandes são as pessoas, grande número de pessoas que não entendem que essa paz, a paz que Deus oferece, a paz que Jesus dá, não é igual a que o mundo dá. Porque a paz que ele dá é paz com Deus. Jesus, ele disse assim: não temam quem pode matar o corpo. Em outras palavras, mais aqui, não temam quem possa tirar a vida de vocês. Antes temem aquele que tanto pode tirar a vida como e lançar a alma no inferno. E quem tem esse poder de fazer isso é só Deus. Então é esse que nós devemos temer. Então, eu quero trazer uma proposta para vocês nessa noite sobre felicidade. A felicidade que Jesus oferece. Até eu comecei aqui falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, que eu disse no começo. Então essa palavra traduzida para um português bem atualizado de hoje é como são felizes, ou felizes são aqueles. E essa felicidade que Jesus oferece aqui, ele fala de pessoas humildes, que bem-aventurado, ou seja, vamos traduzir essa palavra, ficar só no feliz mesmo. Felizes são os humildes. Eu não vou ler o versículo todo. No versículo 4, isso é Mateus capítulo 5. No versículo 4 ele diz: felizes são os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os mansos, os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça. Aí ele no final conclui no versículo 11: feliz são vocês por minha causa, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Será ele dizendo para os apóstolos. Então você imagina como é que aí hoje, eu vou sair aqui do contexto da mensagem, aí hoje um crente, ele fala quando ele é perseguido, porque estão tentando me derrubar, estão tentando não sei o quê. Quando o irmão, o próprio irmão de igreja dele, né, que diz assim contra alguma coisa contra ele, tá me perseguindo, tá me invejando, tá não sei o quê. Aí a pessoa não é feliz enquanto não parar de ser perseguida. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Senhor. E hoje, as músicas gospel de hoje não contam mais uma história da minha adoração para com Deus.
Olha os cânticos de antigamente. Digno é o Senhor de receber louvor, de receber a glória e o poder. Se a gente for cantar os cânticos de hoje, eu nem gosto de cantar, eu nem me lembro assim de uma letra de hoje. Mas conta uma história de mim, da minha luta, da minha guerra que eu faço para vencer, e eu vou vencer, e o inimigo vai me ver lá em cima. Aí eu boto isso como louvor. O louvor de hoje tem o homem no centro, sendo exaltado, que ele é um vitorioso, e ele é importante, tem uma importância tão grande. É igual aquele cântico que fizeram alguns anos atrás aí, acho que 2012 por aí, que é do Anderson Freire. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Até aí tudo bem. Aí como é o resto da letra? Não chore se o mundo ainda não notou. Esqueci, o cântico é tão ruim que eu esqueci. Mas no final diz que não importa o que você fez, Deus vai reconhecer o seu valor. Quer dizer, eu posso viver fazendo a cagada que eu quiser. Eu vou usar até essa palavra, me desculpe a palavra. Eu posso pecar o quanto eu quiser. Deus vai reconhecer como eu sou valoroso. E o amor de Deus por nós, onde Ele envia Cristo para morrer no nosso lugar, para sofrer a condenação que era nossa. Quando ele lá em Marcos, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava falando da morte que ele ia passar. Quantas vezes ele ora isso? 3 vezes. Mas ele concluía no final: contudo, seja feito a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele passasse pelaquela morte, onde ele foi acusado injustamente. Sabe, eu vou só citar aqui por cima umas coisas só que fizeram. Se for a fundo, a gente começa a chorar, porque a gente começa a mexer no emocional. Quando ele foi preso lá no Getsemane, que a primeira traição foi o beijo que Judas deu nele, levaram ele para o Sinédrio, lá acusaram ele, depois disse lá que vendaram-lhe os olhos, botaram uma venda em cima dos olhos dele, e começaram a dar socos nele. Sabe o que é que diziam? Profetiza, ou seja, adivinha aí quem foi que te bateu, no português mais limpo aqui para entender. Adivinha quem foi que te bateu? E ele com a cara coberta. E começaram a espancar e pediam para que ele profetizasse quem era que tinha batido nele. Olha só. Depois disso, escolheram um assassino, que a Bíblia lá diz que ele era assassino, Barrabás. Aí, não, Jesus não, queremos o Barrabás. Aí soltaram o assassino, porque era um costume da época, até hoje tem esse costume. E no final do ano o presidente dá o indulto de Natal a algum tipo de criminoso, né? E tá lá perdoada a dívida dele e tá solto. Aí depois mandaram açoitar ele e depois mandaram crucificar. Você sabe por que Cristo caiu com a cruz? Será porque a cruz era muito pesada, era de madeira, uma tora de madeira assim? Não. Debilitado de tanto apanhar. Os médicos legistas que estudam, que entende do corpo humano, que entende de ciência, que sabe o que eles estão falando, ele diz que só os açoites matavam qualquer ser humano comum. Porque os chicotes que eles usavam tinham umas garras que quando batia nas costas que eles puxavam de volta, ali vinha pedaço de couro. Furava até a 3ª camada da pele. Eles batiam. Quando eles bateram nas costelas dele, aquilo chegou a fraturar costelas, quebrou o osso, porque as pancadas eram fortes demais. Então quando ele caiu com aquela cruz, não era porque ele fosse fraco, não era porque ele fosse fraco, não era fraqueza dele não. Valeu, amigo, você abaixou o som aí. Não é porque ele fosse fraco, é porque ele estava debilitado de apanhar. Passou a quinta-feira, noite toda apanhando, sendo torturado. Começaram desde o Sinédrio, dando soco. Ele foi torturado e depois crucificado
E depois de crucificado, morto, ele ainda foi testado para saber se estava morto ou não. Foi aquele soldado lá furar ele com uma lança. Por que eu estou relatando isso? Saindo fora da felicidade. Saindo fora do assunto felicidade. Eu estou relatando isso para que você entenda que Deus, que enviou o seu único filho. A gente pega a oração de Jesus dizendo: Pai, honra-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha só. Honra-me com aquela glória que eu tinha contigo antes. Então, não tinha nem mundo, gente. Isso aqui que nós vemos, olha, ali é o céu, nem é o céu que a nossa vista alcança. Não existia nada disso. Não tinha mar, não tinha água, não tinha céu, não tinha profundidade, não tinha abismo, não tinha nada. Jesus pedindo para que Deus honrasse ele com aquela glória que ele tinha antes que tudo isso aqui existisse. João capítulo 1 diz que ele, nada do que isso aqui, do que nós vemos, foi feito sem ele. Nada se fez. E aí, quem é que tem importância agora, se não é Jesus? E aí Deus pega esse Jesus, seu único filho, o qual tem um grau de importância mais que qualquer coisa, envia para morrer no nosso lugar. E aí o importante vem ser eu dizer que eu venho fazer uma música e falar de uma briga que eu tenho, de uma luta que eu piso na cabeça não sei de quem, 10 mil cai não sei para onde, para que eu seja a pessoa mais importante. E tem igrejas aí que ainda diz: seja cabeça, nunca cauda. Eu não sei que monstro é esse, só uma cabeça grande. Um monstro sem corpo, só cabeça. Fala de uma importância do ser humano. Irmãos, e você que nos visita, se eu disser para você aqui, não precisa falar para mim não. Faça esse teste com você. Fique diante do seu espelho hoje. Tente lembrar e falar para você 10 coisas ruins que você faz, que você não quer que os outros saibam. Não, 3. Só 3. E depois você pega o mesmo tanto, 3 coisas boas que você gosta de fazer que os outros elogiam. Opa, essa pessoa é uma pessoa tão legal. Essa pessoa gosta de ajudar tanto. Lembre dessas coisas. E olhe o tempo que você leva para falar as 3 coisas ruins e as 3 coisas boas. Sabe por que você vai levar muito mais tempo para falar o ruim? Porque quando nós vamos lembrar de alguma coisa ruim que nós fazemos, nós temos uma lista enorme assim, bem grande. Aí nós vamos lá selecionando qual é o menos pior dos ruins. Mas nunca queremos pegar o primeiro da lista de cima. A gente vai selecionando. Peraí, eu não posso. Não, isso aqui não. Por que eu estou dizendo isso? É só para que nós consigamos entender quão ruim nós somos. Eu estava lendo um texto hoje à tarde. O texto diz assim: nós passamos anos sem falar com pessoas vivas, mas se desculpamos com os mortos. Eu vi isso. Eu tinha um amigo que até evangelizei ele, batizei ele em 2007. Morreu em Cristo Jesus, graças a Deus. Eu estava no velório dele e chegou um dos amigos que tirava muita onda com ele. Ele era Neguinho mesmo, né? O apelido dele era Neguinho. O nome dele era o Francisco Elton, mas nós chamava de Neguinho. Ele era bem Neguinho mesmo. Neguinho que o menino botaram o apelido de cromato, que era tão negro que brilhava, né? Aí chamava de Neguinho. Carinhosamente chamava de Neguinho. Eu vi um desses amigos lá que injuriava ele durante quase todo o dia. Chegava, botava a mão assim em cima dos peitos dele, ó. Me desculpe, meu amigo. Nessa hora ele era amigo dele. Me desculpe por tudo que eu fiz com você aqui nessa terra. Tarde, irmão. Tarde. Qualquer defunto recebesse em vida as flores que ele recebe quando está morto, os pedidos de desculpas, os carinhos que ele recebesse em vida, ele era a pessoa mais feliz dessa terra. Se por um segundo ele ouvisse os pedidos de desculpa, as flores que ele recebe, os elogios que ele recebe, ele levantava daquele caixão, de tão feliz que ele estava.
Aí nós passamos a vida toda brigando com pessoas vivas, nos desculpamos com os mortos. Denegrimos os vivos e elogiamos os mortos. É isso que nós fazemos. Por que eu estou citando isso? É só para que cada um de nós comece a entender quem realmente nós somos. E Deus olhou lá dos céus e sempre, desde o início, a Bíblia diz lá, no texto que o Cláudio leu, Gênesis capítulo 1, diz que depois que Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, colocou lá no jardim, eles não tinham nada para fazer, era só cultivar o jardim, comer do que tinha no jardim. Aí diz lá a Bíblia que Deus passeava pela viração do dia no jardim. Sabe o que é a viração do dia? Quando o sol está declinando para se pôr, ali para a tardezinha. Diz que Deus passeava pelo jardim e chamava pelo homem. Olha só a amizade que Deus tinha com o homem. Aonde é que estava o covarde? Escondido. Não ouvi a tua voz e me escondi. Aí Deus, mas quem te ensinou isso? Ele já tinha pecado, porque ele tinha comido lá do fruto que não era para comer. Primeira atitude nossa quando nós estamos errados. É umas pessoas que nos conhecem, a gente troca de rua, faz que está olhando para o outro lado assim, procurando endereço, e um amigo vai passando ali. Somos nós. É nós que fazemos isso. E aí Deus olha para cada um de nós, envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aqueles açoites que Jesus levou, era nós que tínhamos que ter levado. Tudo aquilo que Ele sofreu foi para nos livrar de um dia a gente estar no inferno. Hoje, dentro das igrejas e no mundo, está sendo proibido, já começando a ser proibido falar de inferno. Não pode mais não. Por quê? Quem aqui quer ouvir que vai para o inferno? Ninguém quer ouvir. Mas se eu disser, você quer ir para o céu? Todo mundo diz assim, eu quero. Na igreja mesmo eu faço esse teste. Quem quer ir para o céu? Eu quero ir. Aí até eu faço uma brincadeira. Pois então, morra. Aí não. E aí, gente, as pessoas preferem ouvir mentiras. Sabe qual é a mentira? Não, vou usar aqui o Cláudio. Cláudio, não, eu sei que você errou. Tudo bem. Aí pronto, o Cláudio já queria ouvir isso. Que eu já estou compreendendo o erro dele. Opa, me compreendeu. Eu sei que você errou, mas foi por isso. Aí eu vou atenuar. O que é atenuar? Eu vou melhorar o erro dele. Você só errou por isso aqui. Porque, não, olha, tem que contar. Da onde tu veio, como tu foi criado, teu pai, tua mãe, né? Não sei o quê. Aí eu começo a fazer uma lista. Aí o Cláudio, ainda bem, graças a Deus que me compreenderam. Graças a Deus que me compreenderam. Aí as pessoas hoje elas não querem ouvir que elas vão para o inferno. Não, você não vai para o inferno, não é bem assim não. Olha, Deus está em todo lugar. Verdade absoluta. Deus está em todo lugar. Deus ama todos. Verdade absoluta. Isso não é meia verdade. Verdade genérica. Deus está em toda religião. Mentira. Deus não está em religião nenhuma. Religião não tem Deus. Religião é coisa de homem. Deus está onde Ele é adorado. Se nós não adoramos Ele, Ele não está aqui. Se aqui eu começar a criar um monte de regras, você não pode isso, não pode isso, não pode, não, tem que fazer assim, dessa forma, assim, aí isso é religião. Aí as pessoas, não, pode ficar lá mesmo, na sua religião, Deus está lá também. É isso que as pessoas querem ouvir. Não, rapaz, olha, vamos aqui, tu passa a semana trabalhando e no final de semana tu não tem direito de beber não cervejinha? Que covardia é essa? Tu tem sim, tem, eu digo pra você que tem, eu concordo com você, você tem direito. Tem direito de fazer o que você quiser, faça o que você quiser, beba sua cervejinha. Mas, se lembre, se você não é agricultor e nem nunca foi, pelo menos pesquisa o que é que o agricultor faz.
ele broca o roçado quando está perto do inverno. Pelo menos ali em outubro já ele começa. Broca o roçado. Mato seco ele bota fogo em tudo, limpa tudo, deixa, parece uma pista dessa. Aí quando dá em dezembro, que as primeiras chuvas, ele já mete feijão, milho, roça, maniva lá, né, para plantar mandioca. Aí quando é em março para abril, mais ou menos por aí, eles já estão lá fazendo o quê? Colhendo, porque plantou. E aí, meu irmão, vou dizer para você, você pode fazer o que você quiser, mas se lembre que você está numa plantação. Você está plantando, um dia você vai colher, um dia nós vamos colher, um dia a conta chega. Lembra que nós passamos um mês usando água? Passa ali, ó. Cada gotinha que passa ali é contabilizada em real. E se eu não pagar, a Caixense vem lá e corta. Eu estou usando esses exemplos, um exemplo bem fácil para que a gente entenda que tudo que nós fazemos é uma plantação, é um investimento. Um dia esse investimento vem e nós vamos ter um lucro. O galardão vem, a recompensa vem. E essa busca da felicidade, um dia ela vai ser muito perigosa. Então eu falei até agora só de coisa negativa. Só de coisa ruim. Eu acho que vocês ficaram até com medo. Eu quero falar de um segundo tipo de felicidade, assim, vai ser bem rapidinho aqui, bem rapidinho. A felicidade duradoura. Aquela que produz paz interior. A felicidade que supera todas as coisas. As dificuldades da vida e até se fortalece com o que aparece de sofrimento. Sabe por quê? Que a felicidade que Cristo dá, aquilo que eu leio aqui nas bem-aventuranças, sabe por quê que a felicidade em Cristo ela se fortalece? Porque quando você está passando por problemas, sabe o que é que você vai pensar? Eu sei que eu estou passando por isso. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que eu vou sair daqui mais forte. Eu vou crescer com isso aqui. E você começa a se alegrar porque você já começa a ver um futuro para você de crescimento. Por isso que essa felicidade ela é duradoura. E mesmo no sofrimento, ela produz crescimento, porque você começa a pensar diferente. Você não vai pensar que o teu irmão está te perseguindo, que o teu vizinho está te perseguindo, que não sei quem está te perseguindo. Não, nada disso. Perseguição vem. Perseguição existe desde o começo do mundo. A felicidade que somente Jesus pode dar para cada um de nós, crê nele. Nós precisamos acreditar no Senhor. Como eu falei no começo, as bem-aventuranças também chamadas de beatitudes. Sabe qual é o significado dessas beatitudes? É um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. É um estado permanente de perfeita satisfação. É uma pessoa satisfeita? Estou satisfeito. Não quero mais nada, estou satisfeito. Está bom demais. É um estado permanente. Essa felicidade que Jesus nos dá. E como eu li no começo, eu vou encerrar lendo, bem resumido, da mesma forma. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, diz aí no versículo. Eu não vou ler as outras partes dos versículos, eu vou ler só a bem-aventurança da primeira frase. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Pacificador é gente que promove a paz, viu? Os perseguidos. Lembra quando aqueles caras que querem brigar, que saem ali se agarrando, aí já chega os pacificadores, opa, deixa pra lá, vamos largar disso, para, né? Aí já traz logo a paz, a amizade, é um pacificador. Nós estamos na terra como pacificador. Não de separar a briga, mas separar uma coisa muito interessante.
o homem que está entre a inimizade com Deus, nós devemos levar essas pessoas a entender o que é essa amizade com Deus e fazer com que elas voltem a ter essa amizade com Deus. Porque se não for dessa forma, um dia nós vamos colher tudo que nós estamos plantando. E se eu conseguir achar um versículo aqui que eu quero só encerrar com ele para nós fazer uma oração e depois vamos para os nossos lares, né? Diz assim em Romanos capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem trabalha aqui? Você não tem um salário quando você trabalha? Todo mundo espera. Você trabalha porque gosta? Um assim, eu trabalho porque gosto. Eu não. Eu trabalho porque eu gosto do dinheiro. Eu quero dinheiro. Trabalho por dinheiro. Porque eu gosto, não. Se eu pudesse, eu ficaria em casa o dia todo, senão sentado, deitado, fazendo nada. É a coisa melhor que tem, fazer nada. E no final nós queremos um salário. Paulo diz aqui aos Romanos, ele diz que porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é um senhor cruel. Ele permite você fazer tudo de bom. Se eu disser para você, se eu disser aqui que viver no pecado não é bom, eu estou mentindo, é bom. É bom beber uma cervejinha, é bom ter vários relacionamentos, sair por aí brincando de todas as formas, ir para a festa, isso não é bom? É bom. Mas esse senhor cruel, no final, ele paga um salário. E o salário é pesado, é a morte. Então, eu estou falando dessa forma bem mais fácil, bem mais legível para vocês. É como se vocês estivessem vendo um vídeo com legenda. Por que eu estou falando dessa facilidade toda? Para que vocês entendam que o mundo não é essa felicidade toda, que não é essa facilidade. As pessoas têm ensinado as outras a destruir tudo, o seu próprio lar. Hoje, se você é uma pessoa de bem, que tem um relacionamento legal, que trata bem a esposa, aí, vendo? É o primeiro pensamento que vem na cabeça do cara do mundo: barriga branca, mandado pela mulher. Tem um lá no Zé Valdo que diz que é barriga prateada. O cara já mudou de nível, não é mais branca, é prateada já agora. Então, gente, é isso aí. As pessoas não querem ver você feliz. Você não precisa ter nada. Basta a pessoa olhar para você, você tem uma luz que brilha diferente, ela já começa a dizer, aí, começa a apontar para você, aí, e começa a dizer coisas, mais coisas. Eu quero que você entenda, a paz que o Senhor dá, a felicidade que o Senhor dá, ela é uma felicidade duradoura e permanente. Se você quer saber sobre isso, quer entender o que é que você está fazendo da sua vida, eu quero entender. Só aqui você não vai entender, não. Nós oferecemos um estudo aqui de terça-feira. E você vai entender isso perfeitamente, porque nós vamos abrir a Bíblia. E aqui não é o que Francisco vai dizer, nós vamos abrir a Bíblia. A Bíblia, até o nome do estudo é Deixa a Bíblia Falar. Nós vamos abrir a Bíblia e mostrar para você que a nossa condição como homem diante de Deus, eu falo homem, não é só o masculino, homem no geral, na questão do ser humano. Diante de Deus, ela não é das melhores. Nós precisamos mudar e mudar rápido. Mudar o nosso rumo. Não é à toa que a tradução de mente do grego, ela se chama meta. Aí você sabe qual é o significado. Você não vê o que os... Hoje tem um linguajar muito comum dentro da favela, o pessoal chama de noia, né? Noia é quem usa droga, tem nada a ver. O que ele chama? Olha só o entendimento dos caras. Porque quem usa droga, eu nunca usei, eu vou falar aqui de relato dos outros, eu nunca usei. Eu não me orgulho de dizer isso, mas também eu não perdi nada. As pessoas dizem que quem usa fica numa viagem vendo coisas. Eu tenho um colega que disse que saiu para fazer isso uma vez ali no Parque do Cocó.
E ele disse que foi com medo pensando na polícia. E quando ele deu umas 3 puxadas no bicho lá, ele disse que viu sirene de carro de polícia para tudo quanto era lado. E ele correu para casa e chegou lá, pulou entre a cama e a casa dele era bem estreitinha assim, aí tinha um corredorzinho entre a parede, a cama, ele pulou lá atrás. Mulher, fecha a porta que a polícia está atrás de mim. A mulher saiu na porta, olhou, não tinha nada, ninguém. Homem, tu tá doido. Ele disse que era só noia da mente dele. Ou seja, a tradução disso é metanoia. O que é isso? É ir além. Nós precisamos ter uma mente que precisa ir além. Além de quê? Além de tudo isso aqui que a sociedade está ensinando para você. Você tem que ir além dos costumes que todo mundo está fazendo, indo todo mundo igualzinho. Você tem que ir além do que a religião está ensinando. Tá bom, você pode fazer, ficar aí mesmo, Deus está em todo lugar. Não, Deus te ama, pode ficar aí mesmo, legal. Você tem que ir além disso. Seja curioso, pesquise. Não, peraí, eu quero saber. Eu quero saber disso. Será que essa pessoa está falando essa verdade? Será que é isso mesmo? Eu tenho que ficar onde eu estou mesmo? Se lembre, as pessoas que não obedecem a Deus em nada, Satanás está nem aí com ela. Ele não tem um milímetro de preocupação, porque ele não tem que te convencer de nada. Tu já está aceitando tudo mesmo. Agora é para encerrar mesmo. João 8,31 diz. 31 é 32. Conhecereis a verdade vos libertará. 31. João 8,31. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser liberto da onde nós estamos vivendo? Conheça a verdade. Amém. Só essa verdade pode te libertar. Vamos ficar de pé e agradecer nosso Deus. Quero avisar que amanhã, 5h30 da tarde, nós temos culto aqui nesse mesmo local, nesse mesmo formato. Só vai mudar um pouquinho porque tem 5 cânticos cantados, a pregação da palavra do mesmo jeito, nós vamos ter ceia, né, oferta. A oferta não é dos visitantes, viu? A oferta é só para quem tem compromisso com o Senhor Jesus. Que tem compromisso através do batismo. Não é negócio de dizer, levantei a mão, eu quero, eu vou, não. Se você quiser, é entre você e ele, mas é para quem já tem esse compromisso. Aí você fica convidado para estar aqui amanhã, 5h30 da tarde. E toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui também reunidos nesse mesmo local. Deus abençoe. Então vamos orar agora por esse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez, nós te damos por cada pessoa, meu Deus, que se encontra aqui, por cada ser humano que está nesse local e que em seus lares que pode nos ouvir. O Senhor abençoe cada lar, meu Deus. Abençoa essa rua que a tua palavra tem sido pregada nela. Abençoa, meu Deus, essa comunidade, a Rosalina, que eu vi nascer e hoje chegou ao tamanho que está, meu Deus. Abençoa as pessoas que moram nessa comunidade. Toque em seus corações, meu Deus, cada dia em suas mentes. O Senhor abençoe cada uma delas. O Senhor abençoe essas crianças, meu Deus, que têm vindo aqui cada reunião com alegria, que têm estado nessa rua brincando várias vezes. O Senhor abençoe, meu Deus, essa reunião que nós fazemos aqui todas as semanas. Abençoe, meu Deus, é isso que nós te pedimos. Nesse momento eu te peço que o Senhor nos leve em segurança, cada um de nós, para os nossos lares. Nos dê, meu Deus, uma boa noite de descanso e com a tua permissão, o Senhor nos permita amanhã nos levantar para mais um dia das nossas batalhas que nós temos, cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado a todos.